Aqueles que puderem fazer as suas orações conosco, abra o seu coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo. Pedimos uma bênção especial nesse momento sobre a nossa vida, a vida de todos os ouvintes desse programa, em qualquer lugar que estiver, aqueles que estão nos assistindo também pelo canal no YouTube. Pedimos uma bênção especial que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, na leitura da Tua palavra e na compreensão da mesma. E não somente por aí, mas que o mesmo Espírito Santo nos ajude a colocar em prática na nossa vida. Porque não adianta nada a gente conhecer, entender e não colocar em prática também. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, então. Nós vamos abordar pelo menos aí umas 10 perguntinhas básicas sobre a Bíblia Sagrada. E a primeira delas que eu vou fazer para a Nayara é: Nayara, como Jesus considerava a Bíblia? Explica um pouquinho para nós. Essa pergunta é interessante. E você que está aí na sua casa, você que tem, né, a Bíblia aí, pode estar abrindo com a gente vai consultar, né, abrir vários livros, vários capítulos. Então, participe também, né? Se você não tiver a sua Bíblia em mãos, mas tiver a Bíblia baixada no celular, acompanhe esses textos. Inclusive, se você quiser acompanhar pelo material que nós estamos acompanhando aqui, você pode mandar mensagem, né? Ou ligar para esse número que está aí na tela. Gidiel, qual é o número para aqueles que estão ouvindo pela rádio? O número é DDD 35 99234 0013. Eu vou repetir, hein? DDD 35 99234 0013. Se você quiser acompanhar também pelo YouTube, você que está na rádio, o canal é MacTube Perdões. Você consegue acompanhar por lá e lá está também um telefone para que você entre em contato e a gente vai estar mandando também esse material para você. Material que é o guia de estudo que a gente está usando, tá bom? Mas respondendo a sua pergunta de como Jesus considerava a Bíblia, a gente vai abrir em João, no capítulo 17, no verso 17. Então, João 17, verso 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, o próprio Jesus, considerou a Bíblia como verdade. Na época de Jesus, qual era a Bíblia que ele tinha? Era o que nós consideramos hoje o Antigo Testamento, né? Mas Jesus deixou claro aqui que ele considera a Bíblia, a palavra de Deus, como verdade. Muito bem colocado esse ponto, porque na época de Jesus, a gente sabe que não tinha ainda o Novo Testamento. Os discípulos que conviveram com Cristo, foram quem escreveram ali o Novo Testamento que a gente conhece hoje. Então, Jesus estava se referindo a toda a verdade, o que tinha até o momento, né? Então, fica a dica aí para a gente, né? Vamos muito bem. Questão de número 2. Qual é, Nayara, a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entendê-la melhor? Gidiel, quando você me faz essa pergunta, me vem à mente uma passagem que conta a história de Felipe e um eunuco. Então, eu quero convidar mais uma vez você aí de casa a abrir a sua Bíblia em Atos agora. Atos 8, dos versos 26 ao verso 31. Repito, Atos 8, do verso 26 ao 31. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías.
Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, essa história, essa passagem, ela é muito interessante, porque, né, a Bíblia não traz o nome aqui desse eunuco, mas ele estava lendo o livro de Isaías, né? Passagens ali de Isaías. E ele não estava compreendendo o que ele estava lendo. E, né, o Espírito Santo guiou Filipe ali até, né, aquele carro onde ele estava lendo ali o profeta Isaías. E Filipe fez uma pergunta, né? Você consegue entender o que você está lendo? E ele fala: como que eu vou entender se alguém não pode me explicar? Então, muitas vezes, Deus usa pessoas para nos explicar a palavra dele. Então, Perfeito. essa passagem, essa história aqui que Atos nos trouxe, responde essa sua pergunta. Muito bem. Então, se você tiver alguma dúvida e não estiver entendendo, lembre-se disso. Deus tem pessoas que estão preparadas para poder instruir, passar para você aquilo que ela já aprendeu sobre a Bíblia Sagrada. Então, peça ajuda. Se você precisar do nosso apoio, da nossa ajuda, aqui a gente reforça o convite. Entre em contato conosco. Você que está na rádio nos ouvindo, o DDD é 35 9 92 34 0013. Vou repetir, hein? DDD 35 9 92 34 0013. E a gente vai ter o maior prazer de estar te ajudando com aquilo que a gente sabe sobre a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Questão de número 3, Nayara. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Será que eu posso tirar um texto isolado, tirar minhas conclusões daquele único texto? Ou será que tem uma forma ideal? Como que é a melhor forma de estudar e entender a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é tão incrível que ela mesmo responde essa pergunta sua, né? Vamos abrir agora Isaías 28, no verso 10. Então, abra aí Isaías 28, no verso 10. E diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui e um pouco ali. Então, o que esse verso está dizendo? Que quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente vai pegar um assunto e a gente vai buscar todas as passagens que a Bíblia fala sobre aquele assunto e entendermos todo o contexto. Então, a Bíblia não nos orienta a pegar apenas uma passagem e estudar apenas ela, né? Como nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos estudando o tema, a Bíblia Sagrada. Então, nós, né, já lemos João, já lemos Atos, agora Isaías. A gente vai continuar lendo outras passagens da Bíblia. Então, a gente, né, tem que pegar justamente o que a Bíblia falou ali, um pouco aqui, um pouco ali daqueles preceitos, daquelas regras. E outra coisa que a gente não pode esquecer, antes de abrir a palavra de Deus, antes de lermos a palavra de Deus, nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo através da oração. Muito bem. A questão de número 4, ela é um complemento, né, do que a gente está já conversando, claro. Antes de falar sobre a questão de número 4, eu quero sintonizar quem chegou agora e não estava ouvindo na rádio. Nós estamos iniciando uma nova série, Ouvindo a Voz de Deus. É uma série de estudos da Bíblia, onde a gente vai, a cada dia, uma vez por semana, no sábado, a partir das 16 horas, a gente vai seguir o próximo estudo. E a gente vai trabalhar a cada dia um tema. Então, hoje a gente está vendo sobre a Bíblia Sagrada. Então, seja bem-vindo. Já se prepare aí. Se você tiver uma Bíblia por perto, prepare para abrir e conferir conosco os textos que a gente está aprendendo sobre a Bíblia, tá bom? Questão de número 4. Que benefício recebe, Nayara, o estudante das Escrituras? E tem benefício, né? Com certeza tem benefícios, né?
Abra aí a sua Bíblia agora em João. Nós vamos voltar para o livro de João, agora no capítulo 5, no verso 39. Olha que lindo esse verso. Diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que está dizendo aqui? Aqueles que estudam a palavra, aqueles que examinam a palavra. O que encontra na Bíblia? Encontra a vida eterna. Por que encontra a vida eterna? Porque fala de Jesus, e Jesus foi aquele que morreu por nós, né? Então, qual é o grande benefício que tem aqueles que estudam a palavra de Deus? A vida eterna. Cuidado, então, você que lê a Bíblia, você pode encontrar e ter acesso à vida eterna, né? Uma coisa boa, né? Questão de número 5, vamos avançar. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? A gente já falou que um deles, a pessoa pode ter encontro e ter a vida eterna, né? Qual que seria, Nayara? Um outro benefício que vem através de examinar as Escrituras. João 16:13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A primeira lição aí dessa pergunta que você me fez. Quando nós se colocamos, né, a dispor do Espírito Santo e de conhecermos a verdade, ele nos guiará à verdade. Esse é um grande benefício, né? O Espírito Santo, ele vai fazer esse papel de nos guiar à verdade. Mas não acaba por aí. Vamos ainda no livro de João, vamos voltar alguns capítulos. Agora no capítulo 8, no verso 32. Eu gosto muito, né, desse texto, muito conhecido. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que essa verdade nos liberta? Essa verdade nos liberta do medo, essa verdade nos liberta do pecado, ela nos liberta de tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Então, sim, a verdade ela é libertadora, é um grande benefício de estudarmos também, né, a palavra de Deus. E eu fiquei pensando aqui, uma outra coisa que a verdade nos liberta é da mentira, né? Então, tem muita mentira que as pessoas contam por aí, mas quem conhece a verdade, ela acaba aqui não caindo nessa armadilha e tem uma vida de liberdade. Deus seja louvado. Questão de número 6. Quem dirigiu os profetas, Nayara, a escreverem a Bíblia? Olha, eu poderia dizer que essa pergunta é um pouco polêmica, né? Porque muitas pessoas vão dizer que a Bíblia ela foi escrita por homens. E sim, ela foi escrita por homens. Mas será que foi qualquer pessoa, né, que escreveu a Bíblia? E a gente vai achar essa resposta agora em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Sim, foi escrita por homens, mas foi escrita por homens santos e inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Me diz uma coisa, Gidiel. No início, né, do nosso estudo aqui, do nosso bate-papo, você me falou que a Bíblia foi escrita, né, durante ali mais ou menos 1.600 anos, né? E cerca de 40 autores. Se esse livro, a Bíblia Sagrada, não fosse um livro inspirado por Deus, né? Não fosse um livro guiado pelo Espírito Santo, ele seria um livro coerente? Eu imagino que não. Eu acho que teria muita contradição. Porque a primeira pessoa que escreveu a Bíblia, né? A gente acredita que seja Moisés. Ele não teve contato com a última pessoa que escreveu. Então, João, em algum momento, iria se contradizer, né? Então, por isso que a gente acredita que sim, foram homens guiados pelo Espírito Santo. E isso, Nara, eu acho que responde uma das perguntas lá da introdução. Por isso, muitas pessoas hoje, quando têm contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, que estudam, que têm conhecimento, elas têm uma vida transformada. Por quê? Porque não foram homens simplesmente, mas foram homens
de fato, iguais nós, de carne e osso, mas foram homens separados, né? O santo significa isso, separados por Deus e que foram movidos pelo Espírito Santo para escreverem o que a gente tem hoje, que é a palavra de Deus. Então, querido ouvinte da Rádio Mactuba FM, você que estará nos assistindo também pelo YouTube, ou está assistindo agora, ou vai estar assistindo depois gravado, saiba disso. A Bíblia, ela foi escrita por homens? Sim, mas foram homens inspirados por Deus, separados por Deus e movidos pelo Espírito Santo que escreveram. Por isso a Bíblia tem o impacto que tem hoje. Por isso que ela transforma a vida, por isso que ela muda caráter, muda pessoas, muda famílias. Vamos avançar. Você que chegou agora, está nos assistindo, nós estamos iniciando uma série exclusiva aqui na Rádio Mactuba FM, com o tema Ouvindo a Voz de Deus. Vai ser uma série de 27 estudos e nós vamos estudar sobre a Bíblia. Cada tema vai ter um assunto específico da Bíblia. Hoje a gente está vendo sobre a Bíblia Sagrada, então a gente está aprendendo muita coisa sobre essa grande biblioteca, essa biblioteca incrível que é a Palavra de Deus. E nós estamos aí na questão de número 7 de 10. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, né? Jadiel, se eu te falar que tem muitas pessoas que acreditam apenas no Antigo Testamento e tem algumas que acreditam apenas no Novo Testamento. Mas vamos ver qual é a resposta da Bíblia para essa pergunta. Será que todos os livros que estão aqui são inspirados? Será que é só o Antigo? Será que é só o Novo? Vamos entender. 2 Timóteo, abra aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16. Vamos ler também o verso 17. A Bíblia diz, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que está dizendo esses dois versos aqui? Que toda a Bíblia, essa separação que nós temos hoje de Antigo Testamento, Novo Testamento, e temos hoje versículos, temos capítulos, isso foi uma divisão depois, é uma divisão recente, né? Que foi uma forma de organizar melhor a Bíblia. Aqui o que a Bíblia está dizendo? Que toda a Escritura, ela vai ser útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar. Então, a resposta dessa pergunta é que toda a Bíblia, né? A própria Bíblia que respondeu que toda a Bíblia, toda a palavra, ela foi inspirada por Deus. E sabe o que eu acho incrível, interessante, né? A curiosidade aqui, é que esse texto foi escrito por Paulo e está no Novo Testamento, ou seja, ele já tinha acesso ao Antigo, a toda a escritura que tinha até ali, mas ele fez questão de reforçar na carta aqui aos Timóteos, né? Ele fez questão de dizer, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E não só para dizer assim, ó, agora é só o novo, né? O que a gente está escrevendo aqui depois que Cristo veio. Não, ele quis dizer, ó, toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos avançar, questão de número 8, diz o seguinte, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? E tem isso também, Nara? Teve alguma parte que não foi homem que escreveu? Como assim? Esse é um assunto interessante. Êxodo 31:18 responde essa pergunta. Diz assim, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Do que esse texto está falando? Está falando dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo de Deus e foram divididos em 2 tábuas de pedra. Por que pedra? Isso é algo interessante, porque pedra é eterno, né? É algo durável. Essas 2 pedras foram divididas em 4 mandamentos na primeira, 6 mandamentos na segunda. E essa é a parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Todo o restante, né, ela foi inspirada, mas escrita
por homens. E eu fico imaginando aqui a relevância desse ponto. Deus fez questão de não só inspirar os homens, né? Como ele vinha fazendo, mas essa parte especificamente, ele fez questão de ir lá e dizer assim, aqui vai ter a minha assinatura, aqui vai ser o meu carimbo, porque esse ponto, ele é extremamente relevante para o ser humano. Eu imagino que seria esse um dos motivos, né? Vamos avançar, então. Penúltima pergunta, a gente está quase chegando ao final. A penúltima pergunta, Nara, diz assim, alguém pode estar autorizado a alterar alguma coisa na Bíblia? Porque muita gente fala isso, né? Bíblia antiga e tal. Alguém pode, Nayara? Alguém está autorizado a mudar alguma coisa na Bíblia? Infelizmente, tem se tornado mais comum esse tipo de comentário, né? Que a Bíblia é um livro muito antigo, um livro desatualizado. Mas, na verdade, não, né? A Bíblia, ela sempre vai ser um livro atualizado. E a gente vai ver isso agora. Malaquias, no capítulo 3, a gente vai ler o verso 6. Malaquias é um livro antes de Mateus, então fica fácil aí para você achar na sua Bíblia. É um livro pequeno, mas está antes de Mateus. Malaquias 3, no verso 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que está dizendo aqui? Que Deus não muda. Deus foi um ontem, é um hoje e será um no futuro, né? Deus não muda o que ele falou antes, o que ele fala hoje, o que ele vai falar amanhã, ele não muda, né? Deus não muda. Mas ainda temos mais um texto para responder essa pergunta. Apocalipse 22, também tá fácil aí para você achar, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse 22, no verso 18 e 19, bem no finalzinho mesmo, o último capítulo aí da sua Bíblia, último livro, último capítulo e os últimos versículos também. A gente vai ler no verso 18 e 19, que diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, aqui está claro, nós não temos autorização para nem acrescentar, nem tirar, nem mudar nada do que está escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, né? Aqui tem até uma sugestão. Opa, fica atento, você que pensa em mudar a Bíblia. Em Apocalipse tem... Um alerta, né? É um alerta. Ele na diz assim, verdade. ó, tem vários flagelos que estão citados aí, que vão cair sobre os homens, sobre a terra. E aquele que mudar um tio, alguma coisa da Bíblia, tenha certeza, esses flagelos vão ser derramados também sobre essa pessoa. Então fica aí um alerta de atenção aí para a gente, tá bom? Vamos então para a última pergunta, que diz assim: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? E aí, Nayara? Como que são chamados? Como que nós somos chamados, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus. Como que nós somos chamados? João 13:17 diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A Bíblia fala, né, que nós somos bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Felizes, né? Se nós formos pesquisar o significado de bem-aventurados, é felizes. Então, felizes aqueles que praticam as palavras, né, que a gente estuda aqui, que a gente está lendo na Bíblia Sagrada. Mas a gente ainda tem mais um texto que é Tiago 1, né? Só tem um livro de Tiago 1, o verso 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes das palavras e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse texto é forte, porque o que a Bíblia fala?
ele fala, olha, não adianta você ouvir apenas, ou você ler apenas, você tem que praticar, porque senão você está enganando a você mesmo. A Bíblia está falando isso. Então, né, nós temos que ouvir, aprender, ler e colocar em prática. Muito bem, muito bom esse estudo. É muito bom a gente pegar a palavra de Deus, analisar ponto a ponto, com sabedoria, como a gente aprendeu aqui, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Estamos chegando ao final e eu vou deixar aqui um tempinho para a Nayara, 1 minuto mais ou menos, resumir. Nayara, se você tivesse. Você tem, na verdade, 1 minuto mais ou menos para resumir. Para quem está ouvindo a gente em casa, para quem está também acompanhando aqui no canal do YouTube, ao vivo, para aqueles que vão assistir também depois, gravado. Resuma para a gente qual recado você deixaria para a gente em 1 minuto do que a gente viu hoje aqui. Então, vamos fazer uma recapitulação, né? Se eu tenho 1 minuto aí. Antes de recapitular, gostaria de reforçar, se você quer acompanhar esse estudo com material, saber os textos que nós estamos lendo, esse material a gente pode disponibilizar para você, tá? Vamos lá, vamos recapitular. A gente viu hoje que Jesus considera a Bíblia, né, a palavra de Deus, como verdade. A gente viu que muitas pessoas leem, mas não entendem. Precisa de alguém para explicar. E que a forma correta de estudar a Bíblia é aquilo que a gente fez aqui. A gente foi em João, a gente foi em Tiago, a gente foi em Êxodo, a gente foi em Apocalipse. E no decorrer desses 27 encontros que nós vamos ter, vocês vão ver que a gente vai fazer muito isso, né? A gente vai passar por vários livros. A gente entendeu também que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. E que nós não estamos autorizados de forma nenhuma a nem tirar e nem acrescentar nada da palavra de Deus. E felizes são aqueles que leem, que ouvem, que colocam em prática o que está escrito na palavra de Deus. Muito, muito bem. Muito obrigado, Nayara, pela sua participação. Muito obrigado por compartilhar conosco um pouco daquilo que Deus já deu para você de conhecimento da palavra de Deus. Deus continue abençoando muito a sua vida. E você que está em casa nos ouvindo, você que está aí acompanhando pela rádio Mactube FM nesse momento, você que está ao vivo também, nos acompanhando aqui pelo canal no YouTube e que vai assistir também depois a parte gravada, nós queremos fazer um convite, um desafio para você. Primeiro desafio que eu quero fazer para você. Depois de estudar e conhecer que a Bíblia é verdadeira, é considerada pelo próprio Cristo como a verdade, você aceita a Bíblia como uma regra de fé para a sua vida? Segundo desafio, já que você entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade, será que não seria importante, será que você não gostaria de tirar um tempinho do seu dia para estudar a palavra de Deus? Você não gostaria de fazer esse desafio com Deus? Não é comigo, que eu não estou te vendo, eu não estou aí do seu lado, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, faça esse compromisso com Deus. E o terceiro desafio que eu quero fazer com você é: faça o possível para colocar em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você aprendeu hoje, que você vai continuar aprendendo nos nossos encontros. Você gostaria, então, de pedir a força de Deus, sabedoria, para você colocar em prática aquilo que você aprendeu? Porque não adianta nada a gente conhecer, mas também não praticar, não é verdade? Então, se você aceita, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Nós vamos orar. E queremos orar por você que está tomando essa decisão. Você que está em casa, em qualquer lugar, não importa. Se você puder, claro, fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração especial por você. E se tiver algum recado, se quiser pedir esse material que a gente está estudando, o guia de estudo, para você também acompanhar de casa, pode mandar